Então vamos focalizar em Apocalipse, tá? Falar com o Felipe logo direto aqui. No livro de Apocalipse, Felipe, parece que quando Jesus vem, eu digo parece porque eu estou aqui como um curioso, quero entender melhor. Ele vem sempre num contexto de dor, de tribulação. O próprio reverendo citou o sermão escatológico de Jesus, que é logo em seguida a tribulação. Então, como a gente relaciona, harmoniza esse período de tribulação com esse sucesso, vamos dizer assim, do Evangelho? Como o pós relaciona isso? Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse, alguns podem ter entendido errado aqui. Eu não entendo que devamos entender ele totalmente de maneira preterista. Okay. Como o Gaspar mencionou, existe lá a promessa das coisas que hão de acontecer. Obviamente, eu não nego que a segunda vinda está no futuro. Mas eu creio que nós devemos entender de maneira preterista esses anúncios de tribulação em Apocalipse e em Mateus. Então, eu negaria a afirmação de que a vinda de Jesus é precedida por anúncio de tribulação. Lá em Mateus 24, quando Jesus fala que após aquelas coisas ele virá, nós devemos entender que nem sempre, quando a Escritura fala sobre vinda, ela está falando sobre a vinda corpórea, física de Cristo. Essa é uma linguagem apocalíptica presente em várias passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, Isaías 19, quando Deus fala sobre o seu julgamento contra o Egito, ele diz: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então aqui fala sobre uma vinda, mas Deus não desceu fisicamente, corporeamente aos egípcios. Ele os julgou. Então eu creio que a vinda de Mateus 24, a vinda de algumas passagens de Apocalipse se refere a essa vinda em juízo. E é por isso que Apocalipse diz que até mesmo aqueles que transpassaram Jesus haveriam de vê-lo na sua vinda. Então a vinda em juízo. Por exemplo, Mateus 24, novamente, ou a parábola do joio, que foi mencionada aqui. É claro que existe joio. O pós-milenista não defende que todos serão convertidos num futuro distante, de forma alguma. A maioria serão cristãos. O evangelho será a norma e não a exceção, mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Nós não pregamos o universalismo. E é bom, eu gostei do reverendo Augusto ter citado a parábola do joio, pois o campo é um campo de trigo, ele não é um campo de joio. O inimigo plantou o joio no meio do campo de trigo. Então eu negaria a ideia de que Apocalipse prediz uma tribulação antes da vinda de Jesus. Okay. Mas para ser justo aos meus amigos pós-milenistas, eu tenho que dizer que muitos creem que haverá uma apostasia futura. Muitos pós-milenistas, os mais influentes de hoje, Kenneth Gentry, Greg Bunsen, Gary North, todos eles afirmam que haverá uma apostasia futura após esse milênio de pregação do Evangelho, de expansão da igreja, haverá uma apostasia. Por quê? Porque nem todos serão salvos. A parábola do joio e do trigo mostra que haverá não convertidos. Então, segundo eles, Apocalipse 20, quando diz que após os mil anos, Satanás será solto e haverá uma rebelião, para esses pós-milenistas, sim, isso aqui prediz uma futura rebelião antes da segunda vinda. Então, alguns pós-milenistas diriam para você: não, haverá tribulação sim, okay, logo antes da segunda vinda. E outros diriam que não haverá tribulação, pois eles entendem essas outras passagens como já sendo cumpridas. Ok. Reverendo Gaspar, a relação entre o capítulo 19 e o capítulo 20, pensando ainda na ideia da recapitulação, a ideia da recapitulação propõe então que o capítulo 20 é o começo de uma nova sessão. E ela estaria então em paralelo com as outras 5 sessões do livro de Apocalipse. Aí há algumas questões aqui que podem trazer alguma dificuldade. Primeiro, aquilo que o Antônio Neto já colocou na sua palavra, que é o julgamento desses 3 personagens, né? O falso profeta, o diabo e
o anticristo, né? Então, esses 3 elementos. Outro, o Kaiedon, que essa expressão parece ser uma sequência. E além disso, você tem, por exemplo, no capítulo 20 de Apocalipse, o milênio, o povo de Deus reinando. Isso estaria, então, em paralelo com o capítulo 6, onde parece que as pessoas que estão no céu, elas ficam dizendo, até quando, até quando? E há uma promessa no 5 de que eles vão reinar. Então, a dificuldade que eu estou querendo colocar aqui é aquilo que é colocado no capítulo 20, se está em paralelo com o 5 e com o 6, então, no 5 e no 6 você parece não ter um reino ainda estabelecido, enquanto no 20 sim. Esses elementos não parecem falar de uma sequência e indo de encontro à recapitulação? Responde para a gente aí. A pergunta, como é que está a pergunta? A pergunta é a questão da recapitulação do 19. Eu preciso que seja feita a pergunta, porque o que eu vou tratar pode pensar que novamente é a pegar no pé do Antônio Neto, ok? Ok. Indícios textuais do capítulo 19 para o 20 de que ali há uma ruptura e que ali é o início de uma nova sessão, é uma recapitulação. Bom, então é a presença da locução, né? Da conjunção cai aí nesse verso. Tá? Sim. Eu fiz um seguinte levantamento. A expressão Kaiedon aparece 137 vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tomando o Antigo Testamento na Septuaginta. Mais uma vez eu fico pensando o seguinte: será que ter que defender ruptura ou sequência, ter que defender isso é importante para o amilenismo? Eu creio que não. Mas assim, ainda que o indício textual, e eu vou tratar agora desse ponto, Kaiedon no Antigo Testamento aparece com bastante frequência em narrativas. Eu selecionei alguns textos, não vou poder comentar agora. Aparece com bastante frequência em Ezequiel e o campeão de todos eles, o livro de Apocalipse. E nas vezes que aparece, não sugere uma ruptura. Não sugere uma ruptura. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 e 2, ela aparece 2 vezes. No versículo 1, se for de fato uma ruptura com a sessão anterior. No verso 2, é apenas uma sequência. Ela é uma nítida continuação do capítulo 5. Então, no capítulo 5, que fala sobre os 7 selos fechados, o 7º selo só será aberto no capítulo 8, versículo 1. E quando nós chegamos no capítulo 19, verso 11, que foi citado, nós encontramos o mesmo cavalo branco que João viu nos 7 selos. Sim. Tá? Então, daí eu poderia estabelecer já uma recapitulação nesses textos. Agora, a evidência linguística, o uso dessa locução não se encontra em quebra de perícopes, ela não se encontra em quebra de sequência, né? Ou seja, ruptura. Se ela não se encontra, por que eu deveria esperar no capítulo 20 essa ruptura? Até mesmo assim, um pré-milenista como Grant Osmond, e eu quero citá-lo textualmente, ele admite a impossibilidade, e aqui talvez seja melhor afirmado, uma impossibilidade de sequência cronológica. Então, ele não admite que haja uma cronologia. O capítulo 19 complete-se no capítulo 20. Ele diz assim: a fórmula Kaiedon inicia essa sessão, e há um debate sobre se essa expressão é um indicador cronológico ou não. Com base no uso dessa expressão em todo o livro, creio que ela não seja um indicador temporal. Há uma sequência narrativa, os acontecimentos na visão se sucedem, mas a ordem cronológica não pode ser provada com base na expressão Kaiedon. Se há cronologia entre os eventos do capítulo 19 e 20, e a cronologia que nós encontramos é apenas essa: o retorno de Cristo, o seu reinado, juízo final, novo céu e nova terra, segundo ele, aí isso é outra questão. O termo Kaiedon, portanto, eu vi, não precisa ser visto como uma sucessão cronológica. Então eu penso o seguinte: a expressão, por inúmeras vezes que ela aparece, o ônus da prova linguística recai com quem admitir que o capítulo 20 é uma sequência cronológica. Tá? É um evento à parte da história narrativa do Apocalipse. O que recairia isso aí aos pré-milenistas e os dispensacionalistas. Para uma milenista não faz sentido estar agora discutindo isso, né? O Samuel Kistemaker também não entende que é necessário que nós venhamos a definir se ela é sequencial ou não em termos linguísticos, né? Em termos sucessivos. Tá?
À luz dessas evidências, eu não me importo se ela é uma continuação do capítulo 19 ou se ela é uma ruptura. Certo. À luz das evidências linguísticas. Não tem peso para mim, em termos de amilenismo, essa distinção. Agora, à luz do todo do livro de Apocalipse, sim, faria algum sentido. Então, eu tomaria, sim, o capítulo 20 como uma recapitulação dos outros capítulos, capítulo 5, capítulo 6, as aberturas dos selos e julgamentos. Tá? Como nós vamos ver isso, será apresentado, acho que mais adiante, nas próximas perguntas, mas eu não tomaria como essencial a regra para definir se alguém é amilenista ou pré-milenista, dependendo dessa locução. Ok. Reverendo, ainda pensando nessa questão da relação do 19 com o 20, né? O senhor entende que ali, como o senhor bem colocou, né, são 7 porções paralelas ali, digamos assim, são ângulos diferentes da mesma realidade. Então, o 20 começaria um novo bloco. Aí, quais seriam os indícios que o senhor poderia mostrar para a gente dessa distinção? Pelo que o Gaspar já disse, se você já vem no livro, lendo o livro como sendo da perspectiva da recapitulação, cai aqui com muita naturalidade, porque o conteúdo do capítulo 20 aqui, ele já diverge sequencialmente do que aconteceu no 19. No final do 19 está dizendo que Cristo vence a besta e o falso profeta e, obviamente, Satanás, que está por detrás, não precisa ser dito, porque, como eu falei, as partes nunca dizem tudo. Okay. São ângulos diferentes que se completam. Então, não precisaria ter o fim da trilogia acontecer no 20, está acontecendo no 19, porque nunca é visto tudo completo, né, de uma mesma perspectiva. Aqui no final do 19 está dizendo que Cristo aprisiona a besta, o falso profeta, e destrói as nações. Mas se o 20 é a sequência, por que no 20 está dizendo que Satanás foi enganado para não enganar mais as nações? As nações acabaram de ser destruídas, acabaram de ser vencidas. A besta e o falso profeta. Então, qual é a necessidade, então, agora, de amarrar Satanás e dizer que ele não engane mais nações? Os sobreviventes? Mas não está dizendo isso aqui. Então, o conteúdo é diferente. Está falando de outra coisa. Então, essa é a razão pela qual, uma das, né, que a gente entende, é que o capítulo 20 ele está tratando outra vez do conteúdo dos paralelos. Isso. E inicia, então, com a vitória de Cristo sobre Satanás, que no Novo Testamento todinho é atribuído à sua morte e ressurreição, seguido do período do reino milenar e terminando com a ressurreição. Okay. E a destruição final do diabo, que está aí do verso 7 até 15, seguido do julgamento final. A sequência todinha está aí. Okay. Da primeira vinda, a segunda vinda e o milênio no meio, né, do 21 até 15. Essa é a leitura que os amilenistas fazem. Então, a argumentação é o conteúdo, né, da porção do capítulo 20 parece não contradizer esse exemplo sobre das nações destruídas, as nações não parece ser enganadas. Sequência. Okay. O conteúdo é outro. Muito bem. Obrigado. Neto, parece que ao final da sequência de selos, trombetas e taças, você tem um final que é a volta de Jesus. Então, isso parece sugerir uma leitura de recapitulação. Além desses indícios que o reverendo colocou agora, nações destruídas e depois nações não podendo ser enganadas. Isso não reforça a ideia da recapitulação? Oi, som. Ok, então, a questão da ordem dos selos, das trombetas e das taças culminarem na volta de Cristo, no capítulo 19, isso tanto é admitido pelos os antigos dispensacionalistas quanto pelos dispensacionalistas progressivos, que aqui você tem um exemplo do que é chamado de visão telescópica da profecia. Ou seja, o último selo, ele revela as trombetas. E a última trombeta, então, anuncia as taças. Então, a ideia ali é que, embora estas pragas elas se iniciem em tempos diferentes, elas culminam, elas terminam
ao mesmo tempo, visto que o último selo engloba as trombetas e a última trombeta as taças. Agora, como eu mencionei, certo, eu creio que isso não é tão relevante para a questão do milênio. A questão do milênio é decidido na relação do capítulo 19 e 20. E o mesmo livro que o reverendo Gaspar tratou ou estudou, do Grant Osborne, eu também li, e de fato o Grant Osborne ele defende que o Caedon ele não é um marcador em si cronológico. Isso é facilmente assumível. Agora, eu particularmente discordo, e tem outras autoridades que discordam de Grant Osborne, quanto à questão do uso do Caedon nesse texto. Se você for analisar literariamente, você vai perceber que existe naturalmente uma sequência. Por exemplo, se você for no capítulo 20, aliás, no capítulo 21, você vê uma sequência longa de Caedon, vi novos céus e nova terra, e no versículo 2, vi também a cidade santa. Então, isso é uma leitura natural, é a única coisa que se pede, é que você leia naturalmente. E eu queria agora tratar na questão do conteúdo, e penso, irmãos, que a questão colocada pelo reverendo Augusto das nações, isso seria verdade se em Apocalipse nações só se referisse a incrédulos. O que não é verdade, pois o próprio livro de Apocalipse, ele coloca o futuro como sendo o tempo da salvação das nações. O próprio cântico de Moisés coloca isso, que as nações iriam celebrar o Messias. Então, no próprio livro de Apocalipse, nações não é necessariamente incrédulos. E se você analisar a descrição do capítulo 20 a respeito do que acontece com Satanás, ela não condiz com o que o livro de Apocalipse fala que Satanás está fazendo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 12, o que você vai ver lá é que Satanás ele é expulso do céu para a terra. E no capítulo 20 é dito isso na primeira vinda, ou na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e mesmo entendendo o Apocalipse como sequencial, eu admito que o capítulo 12 volte para a morte e ressurreição de Cristo. Então, Satanás ele é expulso do céu para a terra. Mas no capítulo 20, Satanás ele é expulso da terra para o abismo. E o capítulo 9 de Apocalipse deixa muito claro que o abismo é um local que restringe a ação na terra. Então, Satanás aqui, ele não sai do céu para a terra, ele sai da terra para o abismo. Também no capítulo 12, se você notar lá, é dito que o enganador do mundo é lançado sobre a terra e que ele estará bem ativo na terra, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E aqui você tem duas questões importantes. Por quê? Porque primeiro é dito que o enganador do mundo é lançado na terra e ele está ativo. E ele vai estar ativo fazendo o quê? Fazendo o que ele mais sabe, que é enganando o mundo, enganando as nações. E que ele também vai fazer isso porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E aí é uma questão interessante, porque os irmãos teriam que admitir que 1000 anos ele é paralelo ao pouco tempo. Então você tem 1000 anos como se referindo em outro texto a pouco tempo, que não parece condizer tanto. Então, e por fim, irmãos, é dito aqui que Satanás ele é preso para não mais enganar as nações. E ao contrário do que, por exemplo, Rockman defende naquele debate clássico com Led e outros, ele diz lá que não mais enganar as nações não tem nenhuma relação imediata. Aliás, desculpe, Rockman diz que isso se refere ao engano de Satanás no Antigo Testamento. Eu já ouvi muito sendo dito isso, que Satanás no Antigo Testamento enganava as nações, e então no Novo Testamento Jesus Cristo veio, prendeu, e agora o Evangelho pode ser proclamado às nações. Irmãos, nós não precisamos ir tão longe. É só analisar no livro de Apocalipse o que é enganar as nações. E a partir do capítulo 13,
nós vemos claramente Satanás usando a besta e o falso profeta para enganar as nações, para se voltarem contra o Cordeiro. E isso é também paralelo ao que ele faz depois dos 1000 anos. Então, o engano das nações depois dos 1000 anos é para quê? Para reunir um povo para se voltar contra o Cordeiro. Ok. Então, a única conclusão óbvia que a gente chega para isso é que o capítulo 20, a pergunta é, se o capítulo 20 recapitula algo, ele recapitula o quê? Não pode ser o período antes da vinda de Cristo, entre as vindas de Cristo, porque o que é dito aqui que acontece com Satanás não é o que o próprio livro de Apocalipse descreve que Satanás vai fazer entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Ok. Felipe, eu lendo algumas coisas, algumas críticas aos pós-milenistas, alguns criticam porque parece que o pós-milenista ignora uma exegese assim, de Apocalipse 20. E a pergunta aqui é, qual é então o papel de Apocalipse 20 assim, para o pós-milenismo? Afinal de contas, o nome milênio vem desse texto. De fato, o pós é muito criticado, não por ignorar o Apocalipse 20, mas por não dar a Apocalipse 20 a ênfase que os pré-milenistas dão. Na verdade, essa crítica às vezes vem até mesmo de amilenistas. Por exemplo, no debate citado pelo Neto, no livro Milênio, Seu Significado e Interpretações, o Anthony Huckman, ele critica o pós-milenista daquele debate por ele não tratar de Apocalipse 20. Mas por que esse autor fez isso? Ele fez de maneira deliberada. Ele tirou Apocalipse 20 do seu tratamento para mostrar que ele não é tão fundamental quanto os pré-milenistas parecem entender. Quem viu o vídeo que foi traduzido e disponibilizado no YouTube pela escola Charles Spurgeon sobre o debate no milênio realizado no Desiring God pelo John Piper, verá que o pré-milenista daquele debate, o tempo todo ele quer voltar a Apocalipse 20. Ele se recusa a usar o Novo Testamento, diversos textos, para lançar luz em Apocalipse 20. Pelo contrário, ele quer que Apocalipse 20 interprete os outros textos. Qual é o problema disso? É que Apocalipse 20 é um livro, um capítulo altamente simbólico, num livro altamente simbólico. O símbolo em si não é problema. Esclarecendo o que eu disse anteriormente, o Gaspar perguntou, o problema não é o símbolo não interpretado. E é por isso que eu disse que Apocalipse capítulo 1 não é um problema. Por quê? Jesus mesmo dá a interpretação. Ele diz o seguinte no versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem chegaria a essa interpretação se Jesus mesmo não desse o significado? Então, o problema é o símbolo sem interpretação. Em Apocalipse 20, nós temos vários símbolos cuja interpretação não é claramente dada, como aqui no capítulo 1. Então, quando o pré-milenista pega os 1000 anos de Apocalipse 20 e quer interpretar de maneira literal, não faz sentido, porque Apocalipse 20 é um livro é um capítulo totalmente simbólico e um livro altamente simbólico. Ninguém afirmará que Satanás é preso literalmente com a cadeia. Ele é um ser espiritual. Nem que ele vai ser lançado num abismo literal. Não faz sentido. Então, por que devemos tomar os 1000 anos como literais? Então, é a isso que o pós-milenista rejeita, e é justamente por isso que muitas vezes Apocalipse 20 é deixado de lado. Não é porque ele não é importante, é claro que é. É a palavra de Deus, útil para a nossa instrução, para a nossa edificação, mas essa passagem não deve desempenhar o papel que é desempenhado na escola pré-milenista. Ok, muito obrigado. Reverendo Gaspar, sobre a prisão de Satanás, o texto de Apocalipse 20, ele foi colocado no abismo. Esse abismo já é referido no capítulo 9, né, onde saíram espíritos maus de lá. Além de ele estar no abismo, além disso, ainda tem um elemento das correntes, tudo, evidentemente, de forma simbólica. E essa é uma figura somente de limitação ou é uma figura de isolamento? Eu gostaria antes de ler a passagem de Apocalipse 20, não é, nesse termo sobre aprisionamento,
ler duas passagens no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, verso 21 e 22, ele diz assim: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra. A expressão como não consta no texto hebraico, tá? E serão ajuntados, presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão castigados depois de muitos dias. Assim como diz no capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Eu penso que a imagem de Apocalipse 20 seja derivada dessas duas passagens. E essa mentalidade de aprender, de prender o dragão ou prender os inimigos é característica do Antigo Testamento, sim. E no judaísmo mais antigo também se falava de maus espíritos presos em cadeias, ou presos de maneira absoluta, presos ou no dilúvio de Noé, tá? Ou depois disso, na época do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de 1º Enoque, um dos livros apocalípticos, descreve o fim da era quando os anjos bons lançarão na condenação eterna, total, para sempre, os súditos humanos e os demônios, seguidores de Satã. Outro livro apocalíptico descreve o seguinte: que Deus prendeu no mar, né, o príncipe do dragão, ou o próprio dragão, e fechou e selou no abismo. É curioso que no texto de Apocalipse 20, o dragão é preso para não mais enganar as nações, mas ele também é preso para não mais acusar. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e na literatura judaica, a descrição de estar preso é para que não mais acuse o povo de Deus. Por exemplo, quando Israel saía do Egito, uma literatura judaica descreve que Satanás foi preso para que ele não pudesse mais acusar o povo de Israel perante Faraó. Então, a figura de isolamento parece ser a mais destacada, mas eu creio que, como Apocalipse 12, tomando como recapitulação, representa, ele também é preso para não mais acusar ao povo de Deus. Então, descrever essa imagem como literal, de Satanás estar preso em algum lugar talvez físico, né? Já que se pensar em abismo tem que se pensar desse modo, você teria então uma dificuldade hermenêutica com as outras passagens, especificamente essas duas que eu citei, do profeta Isaías. Desde o começo eu tenho afirmado, ler o Antigo Testamento para o Novo ajuda bastante, mas o Sabino colocou bem aqui, não dá para você querer interpretar as outras passagens à luz de Apocalipse 20, você tem que fazer o contrário, procurar Apocalipse 20 e entender à luz de outras passagens. Existem várias referências em Apocalipse a textos veterotestamentários, dragão, serpente, abismo, corrente e outros tantos. Porque eu deveria, então, tentar juntar esses elementos como se fossem uma única representação. Não, eu tenho que tomar esses referentes do Antigo Testamento e entender o que João está dizendo. É comum essa linguagem no Antigo Testamento. Satanás está preso? Sim. Paulo diz que ele não mais acusa os eleitos de Deus. Satanás está preso? Sim, ele não engana mais as nações. O Evangelho se propaga, o Evangelho não tem barreiras, né? Se você quiser deixar de lado qualquer teor teológico, olha a história. Não houve ainda um local onde o Evangelho não entrasse. Até mesmo nos países mais difíceis, o Evangelho penetra, o Evangelho entra nessas nações. O diabo não tem mais esse poder. A ideia de que ele enganava as nações no Antigo Testamento, ele continua enganando. Apocalipse 13 diz que ele faria isso. Mas agora não há mais essa figura de isolamento apresentada, não há mais a condição de não haver um local onde o Evangelho não possa entrar. Então eu penso que a figura descreve esses dois modos: restrição e não mais acusação. Ok, muito bem. Reverendo Nicodemos, a restrição nas palavras do reverendo tem a ver com acusação e tem a ver com o engano das nações. Ou seja, então o Evangelho agora está aberto para ser divulgado. A questão é que, às vezes, a palavra nações, diferente dos que habitam sobre a terra no livro de Apocalipse,
ela tem também um aspecto positivo. A ideia de nações aqui é sempre não vai mais enganar o incrédulo ou não mais enganar, por exemplo, o crente. A gente tem que tomar nações aqui sempre como incrédulos mesmo? Eu acho que aqui nações está se referindo aos povos em geral. O contexto é muito complicado a gente pegar uma palavra como nações ou povo e a gente pensar que toda vez que ela ocorre, ela tem o mesmo sentido. Isso é o que em exegese a gente chama de transferência totalitária indevida. Você pensar que toda vez que uma palavra acontece, ela sempre tem o mesmo sentido. A palavra nomos, lei, por exemplo, em Romanos tem pelo menos 8 significados diferentes. E você vai ter que entender o que Paulo tinha em mente à luz do contexto. Então, eu tenho muita dificuldade fazendo exegese quando estou examinando uma palavra, eu tentar interpretá-la diacronicamente, sem antes primeiro ver o que é que ela significa no contexto. Para mim, o que vai determinar o uso de uma palavra é o seu contexto imediato, o uso que o autor está fazendo dela. Então, aqui, para mim, as nações a serem enganadas é a população mundial toda no período entre as duas vindas de Cristo. Toda raça, tribo, povos e nação. Não é uma referência. Uma pessoa pode estar enganada, mas ela se converte, deixou de ser enganada, mas ela ainda é uma raça, ela faz parte de uma nação, de um povo. Então, eu não acho que aqui é uma questão de perguntar se está se referindo a ímpio mas ele está apenas dizendo que durante esse período, Satanás não continuará o seu trabalho de manter as nações, quer dizer, as pessoas de todas as tribos, raças e povos, iludidas a respeito da vinda de Jesus, e entre elas, a respeito do Senhor Jesus, e entre elas muitas pessoas virão. E essa obra de Satanás, de que não... isso pode ser percebido quando a gente constata, Rômulo, que essa passagem aqui, de 20, de 1 a 3, que narra a amarração de Satanás e o lançar dele no abismo para que não mais enganasse as nações, ela faz parte de uma série de passagens do Novo Testamento que estão dizendo a mesma coisa com outra linguagem. Vou começar com Marcos 3, para não demorar muito aqui, porque eu sou o único até agora que ficou dentro do tempo. Tem um crédito, certo? Tem um bônus aí. Marcos capítulo 3, o famoso momento em que Jesus enfrenta os fariseus e diz: ninguém pode entrar, Marcos 3, 27, ninguém pode entrar na casa do valente, o valente aqui é Satanás, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo? Ele está explicando por que ele está expulsando os demônios. É porque ele amarrou o principal dos demônios e agora está lhe saqueando a casa. É óbvia a figura. Então Jesus começa a amarrar Satanás aqui. Por isso que ele está fazendo um estrago no reino das trevas, porque amarrou Satanás. Na mesma linha, lá no Evangelho de João, quando chegam para ele e dizem: olha, os gentios querem te ver. Olha o que Jesus diz quando 2 discípulos chegam para ele: os gentios querem te ver. Aí ele diz no verso 31, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Agora, não é uma coisa futura. O que era o agora? Ele explica em seguida: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. É interessante que o Evangelho de João não descreve nenhum dos exorcismos que Jesus fez e que aparece nos 3 sinóticos. Você não tem nenhum relato de expulsão de demônios no Evangelho de João. A única vez que o verbo ekbalo, que é usado para expelir demônios, é usado em João, com referência a Satanás, é aqui. Porque João está preocupado com esse exorcismo cósmico, o exorcismo que é a base de todos os outros,
é quando o príncipe desse mundo será expulso. E quando é que ele foi expulso? Quando ele foi levantado na cruz e atraiu todos a si. Ali Satanás teve o seu poder quebrado, a espinha dorsal quebrada ali. Né? Nesse sentido ele foi expulso. É uma expulsão literal, de maneira que Satanás não está mais no mundo? Não, ele continua presente, mas ele não tem mais a autoridade que ele tinha. Ele não tem mais a liberdade que ele tinha. Há uma restrição imposta a Satanás com a vitória de Cristo. Na mesma linha, você encontra aqui Colossenses capítulo 2. Paulo, se referindo à vitória de Cristo na cruz, ele diz assim, 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo aqui está usando a linguagem militar do triunfo. Quando o general voltava de uma batalha vitorioso, ele entrava na sua cidade, atrás dele trazia amarrado os vencidos. Os reis que ele tinha conquistado vinham amarrados atrás da carruagem. Ele entrava com a coroa de louros, ele era ovacionado pelo povo, e os que vinham atrás presos, cativos, eram zombados e ridicularizados pelo povo. O povo começava a jogar coisa neles e zombar, dizer palavrão, jogava tudo que não prestava, né? Giló, camisa do Corinthians e todas essas coisas do pessoal. Então, essa figura, o que ele está dizendo aqui, eu disse alguma coisa estranha? Por que esse pessoal está rindo? Não entendi. Não foi não? Estranho não. Tá tudo fora de ordem, né? Fora de ordem. Tá. Tudo bem, tá tudo bem. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que na cruz do Calvário, Cristo despojou os principados e potestades e expôs ao desprezo. A palavra despojar se refere ao ato do vencedor de tirar a armadura e as armas do soldado vencido do campo de batalha. Tanto é que a NVI traduz ou traz como opção de tradução, desarmou os principados e potestades. Então, na cruz, Cristo desarmou os principados e potestades. Corresponde ao amarrar e corresponde ao expulsar. Tem mais. Hebreus, capítulo 2. O pastor está usando o seu bônus, só para lembrar, né? Então, só mais um minutinho, por favor, para terminar minha argumentação. Eu tenho ficado tão quietinho aqui, não ataquei ninguém. Ó, capítulo 2. Fica à vontade, reverendo. Verso 14. Quem está atacando é o Gaspar, eu estou quieto aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O autor de Hebreus está dizendo que Cristo, quando morreu, destruiu Satanás. Só que a palavra destruir no grego, ela não significa extinguir, mas significa deixar inoperativo, fora de serviço, como a gente às vezes encontra o elevador, né? Fora de serviço. Então, quando você junta, será expulso, está amarrado, despojado e desarmado e destruído, você entende por que João diz lá que Cristo, quando é que Cristo desceu e amarrou Satanás? No futuro isso? Não, isso ele já fez na sua morte e na sua ressurreição. A linguagem bíblica é muito clara. Então nós não esperamos um momento futuro em que Cristo vai amarrar Satanás. Ele já fez isso na cruz e na ressurreição. Então é por esse motivo, eu nem me lembro qual a pergunta, é por isso que eu estou dizendo tudo isso. Não, mas você respondeu a pergunta. Bom. Netos, você não tem bônus. Então, certo, só para lembrar. Direito de resposta quanto à citação do Corinthians, pode? Certo. Não, pode não. Certo. Tá. Como moderador palmeirense que eu sou, eu não posso fazer isso. A autoridade me foi dada, eu não posso. Ok, vamos lá então. A expulsão de Satanás, como bem colocou o reverendo ali, principalmente na passagem de João 12, que o reverendo Augusto usou, parece ser aquilo que João está dizendo no capítulo 20 de Apocalipse mesmo. Digo isso porque as palavras são as mesmas, né? E também parece haver uma relação entre a expulsão de Satanás, lá do capítulo 12 de João, com a atração que o Evangelho tem. Então há uma relação entre Satanás estar limitado e a atração do Evangelho. Isso parece confirmar a visão milenista. Né? Sim, e
E assim, de fato, o motivo pelo qual tanto pós-milenistas quanto amilenistas comparam Apocalipse 20 com João capítulo 12, por exemplo, é porque de fato, e é inegável, e qualquer dispensacionalista que negue isso, ele estará cometendo erros hermenêuticos e exegéticos, que de fato, na vinda do Senhor Jesus Cristo, houve sim uma vitória sobre Satanás, houve sim uma restrição sobre Satanás. E, nesse caso, eu teria que interpretar João capítulo 12, e aí minha situação é muito difícil, porque no meu curso de hermenêutica no seminário, eu aprendi a fazer hermenêutica com o reverendo Augusto Nicodemos, com o livro dele, A Bíblia e seus Intérpretes. Então, para mim, seria muita ousadia questionar a interpretação dele de João capítulo 12. Então, eu quero só apresentar, irmãos, uma outra alternativa, que em João capítulo 12, você tem ali, de fato, os gentios querendo ver o Senhor Jesus Cristo, e ele diz que chegou agora a época em que o seu príncipe será expulso. Agora, tanto o mundo seria vencido, quanto o príncipe será expulso. E você claramente vê aqui uma ligação entre a expulsão de Satanás com a atração do Evangelho. Agora, se entendermos, nesse texto de João capítulo 12, irmãos, a pergunta é, Satanás ele é expulso de quê? Então, ou de onde? O paralelo com Apocalipse capítulo 12, e também por todos os textos mencionados pelo reverendo Augusto, o que nós precisamos dizer é que Satanás ele é expulso do seu trono. Então, usando uma expressão que eu aprendi esqueci o nome dele, aquele senhor que traduz para a editora Fiel, em Atos ou em Gênesis, você tem ali o início da satanocracia. Então, um termo bem interessante, que o Senhor Jesus Cristo na sua cruz, ele venceu este império de Satanás, ele expulsou Satanás do seu trono, do seu domínio, ele expulsou, e isso necessariamente requer agora uma redução da ação de Satanás na sua influência no mundo, especialmente quanto ao avanço do Evangelho. Agora, Satanás ele é expulso do seu trono, do seu domínio em João capítulo 12. Em Apocalipse, irmãos, aqui eu quero mencionar, por exemplo, o Bill, que escreveu o que talvez é hoje um dos melhores comentários do livro de Apocalipse. Eu não tenho recusa em dizer isso, tendo em vista que o próprio Bill é amilenista. Ele coloca lá que quando você lê um texto de Apocalipse, você tem que prestar atenção em algumas dimensões do texto. Você tem ali a dimensão simbólica do texto, ou seja, o símbolo que está sendo apresentado, mas você também precisa entender a dimensão referencial. O que o símbolo referencia? E em Apocalipse capítulo 20, eu não tenho problemas em assumir que cadeias é simbólico, que 1000 anos é simbólico. Isso não é problema nenhum. A questão é que isso referencia o quê? Então, a linguagem lá, se você for perceber, ele é colocado no abismo entre cadeias, e essas cadeias remetem a correntes que a pessoa era amarrada na parede para que ela extinguisse a sua ação. Então, o que é dito ali é que Satanás, agora ele é restringido completamente de suas ações. Então, como é que você entende isso? Você entende naquela perspectiva que eu mostrei para vocês, do já, ainda não. O Senhor Jesus Cristo já venceu Satanás. O Senhor Jesus Cristo já limitou a ação de Satanás. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 12, diz isso, que na cruz do Senhor Jesus Cristo, Satanás foi expulso para a terra, e ele ficou com raiva disso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele começou, como se diz, ele é aquele que perde no xadrez, e ele quer começar a bagunçar as peças. Apocalipse 20, naturalmente, então, indica que aquilo que ele estava fazendo, que não impede o avanço do Evangelho, mas que bagunça, aquilo agora é encerrado. Agora Satanás, ele é restringido. E eu mostrei então para vocês, irmãos, que o engano às nações ali não se refere ao avanço do Evangelho. Você precisa entender engano às nações no contexto de Apocalipse. E o próprio texto de Apocalipse, capítulo 20, mais adiante, vai descrever que tipo de engano é esse. É o
é o despertar ou motivar as nações a se voltarem contra o Cordeiro na batalha do Armagedon e lá em caso de Apocalipse 20, mais adiante, na batalha de Gog e Magog. Então, o texto de João, o texto de Mateus, o texto de Marcos, todos esses textos mencionados pelo reverendo Augusto, eles se referem a Apocalipse capítulo 12 e não a Apocalipse capítulo 20. Eu já mostrei para vocês que Apocalipse capítulo 20 não pode se referir ao capítulo 12 pelas enormes diferenças que existem entre eles. Então, basicamente é isso, essa questão do paralelo com João 12. Ok.